Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Sobre Summer League, deixa eu botar aqui na tela pra vocês. Ó, a gente começou a rodada de ontem da Summer League com um jogo que não foi tão interessante, né, por não ter nenhum novato realmente interessante, que foi Brooklyn e Bucks, né? Brooklyn não colocou nenhum dos seus principais jogadores, e o Bucks também não, né? Nem Nate Amant e nem o Brandon Bird jogaram. Então foi um jogo que não foi tão interessante, até porque na Summer League o que interessa é ver os novatos. E nesse jogo não teve ninguém que realmente chamasse tanta atenção, né? O Brooklyn ganhou por 89-69, uma vitória, né, tranquila de Brooklyn. Mas é um jogo que não tem muito o que falar, né? Sendo bem sincero. Destaques aqui do jogo, a gente teve o Ben Henrichs metendo um 15-8, a gente teve o Duck Brennan metendo um 10-12, esses pelo lado de Brooklyn. O Hunter Sallis meteu um 15-6-6, né? Mas teve um aproveitamento de só 5 de 12 nos arremessos, mas teve 3 de 5 no perímetro. E é isso, pelo lado do Bucks, teve o Brandon Boston Jr. vindo para 18 pontos, ele que é um cara que já tem experiência de NBA e tudo mais, então já é esperado que ele coloque bons números, botou os números bons, mas com exceção dele não teve muito o que destacar não, né? Então, sobre o primeiro jogo é isso. No segundo jogo, aí sim a gente teve muita coisa legal, né? Primeiramente foi um jogo bom, foi um jogo pegado, né? Um jogo onde o Heat começou melhor, mas ali no segundo tempo o Lakers melhorou, conseguiu fazer um quarto período excelente, forçou a prorrogação, e na prorrogação, na segunda prorrogação, ali no gol de ouro, né? A Summer League tem essa modalidade, né? Quando o jogo vai pro segundo overtime, é gol de ouro, quem marcar primeiro ganha o jogo. O Lakers conseguiu marcar primeiro, no tapinha ali, né, agora me fugiu o nome do jogador, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, Anton Watson. O Anton Watson conseguiu o tapinha da vitória. No arremesso, tentado pelo Cameron Carr, que fez um jogo excelente, né? Já indo aqui para as atuações individuais, o Cameron Carr jogou pra caralho, né? Ele já havia feito uma estreia muito boa, né, na derrota que o Lakers teve contra o Golden State. Ele jogou muito bem, foi quem se salvou na derrota. E ontem ele foi ainda melhor, né? Ontem foi total protagonista ali do jogo. Foram 26 pontos com 8 rebotes e 4 bolas de 3. É um aproveitamento muito bom nos arremessos. 4 de 9 para 3, com 7 de 16 no geral. Um jogo excelente do Cameron Carr, mostrando o que tudo que ele pode vir a ser na NBA. Né? O projeto do Cameron Carr, ele é um projeto de ala com capacidade altíssima de arremesso, com atleticismo, com capacidade de infiltração e com o potencial defensivo a ser explorado. A minha comparação do Cameron Carr é com o Devin Vassell, sabe? Pra mim, o Cameron Carr, ele tem todo o arquétipo de Devin Vassell. E ontem a gente viu muito disso. Né? Uma capacidade absurda de catch and shoot, se movimentando muito bem fora da bola e arremessando muito bem a partir do passe. Ao mesmo tempo, por ter um atleticismo muito bom, muita capacidade de infiltração, de atacar close-out, de partir pra dentro com drives, e por ele ter o arremesso bom, por ele ter o arremesso como uma das suas principais armas, as defesas acabam dando brecha pra ele atacar close-out. As defesas dificilmente vão pagar arremesso livre pro Cameron Carr. As defesas vão tentar contestar. E aí, nessa contestação, por ele ter um atleticismo muito bom, por ele ter um primeiro passo muito bom, ele consegue muitas vezes enganar a defesa com um fakezinho e partir pra dentro. Ontem ele fez isso algumas vezes partindo pra dentro pra infiltração, pra dunk, outras vezes partindo pra dentro e parando na média distância e convertendo bons mid-ranges. Então, ofensivamente, ele mostrou muito do que ele tem a oferecer, mostrou muito do seu potencial. E eu gostei, cara. Gostei demais do jogo do Cameron Carr. Acho que é um moleque que tem muito a agregar nesse time do Lakers, tá? Acho que ele vem pra ser uma peça importante. Não sei se titular. Acho que nesse primeiro momento o DJ Redick vai usar ele mais vindo do banco.
Mas, sem dúvida alguma, ele tem um potencial muito bom, cara. Foi uma escolha muito boa do Lakers ali. Ter pego ele onde pegou foi com certeza um baita de um steal. E movimento, assim, uma escolha muito boa. Realmente uma escolha muito boa. E ontem o Cameron Carr jogou demais. Outro que eu gostei foi o Adultiero, né? O nosso menino adultério. Ofensivamente não foi tão impactante, né? Foram 13 pontos, sendo 4 de lance livre. Mas eu gostei da defesa, sabe? Defensivamente eu gostei do que eu vi do Adultiero. Conseguiu 3 roubos de bola, algumas boas contestações. E ele é isso, o Adultiero, ele é um cara de defesa. Ele é um cara que ele se vende pela defesa. Entendeu? Ele quer ganhar minutos pela defesa. E eu acho que num time do Lakers, que não tem tanta profundidade, especialmente nas alas, eu acho que o Adultiero, juntamente do Cameron Carr, eles têm chance de ter uma minutagem boa nessa temporada. Né? O Cameron Carr, pelo que ele entrega no ataque, arremesso e tudo mais, e o Adultiero pela defesa. Então eu acho que o Lakers tem dois jovens, que podem acabar tendo uma minutagem boa nessa temporada. São jovens que podem ser bem utilizados pelo J.J. Redick. Pelo lado do Heat, o destaque foi de novo, né, o Ryan Conwell, ele que na estreia contra San Antonio já havia feito um jogo bem bom, né, foram 21 pontos. Ontem, ele não foi tão bem, ele conseguiu botar números, foram 16 pontos, 7 rebotes, 3 assistências, mas muito pouco eficiente, né? 6 de 18 nos arremessos, 2 de 12 para 3 pontos. Ontem faltou consistência pro Conwell. Eu gostei da forma como ele conseguiu impactar na defesa, ele teve boas posses defensivas, tá? Algumas boas posses defensivas, convertendo arremessos difíceis ali no ataque, mas faltou eficiência. Realmente faltou bastante eficiência. O Jahmir Young, que também havia feito um jogo bom contra San Antonio, seguiu meio que a mesma linha do Conwell, também fez um jogo bom, né, com números, mas faltou eficiência também. E no final, o Lakers venceu ali na prorrogação, 93-91, com Cameron Carr sendo aí o grande destaque. Aí a gente teve... O que mais? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Pera aí. Cadê os jogos de domingo? Cadê domingo? Cadê? Aqui, ó. Aí a gente teve o Kings batendo o Warriors Blue, que é meio que o time B do Golden State na D-League. O Kings vencendo por 91-85. Aqui não tem muito o que destacar também, né? Em nenhum dos dois times. Os melhores jogadores ontem, pelo lado do Warriors, foi o Jackson Money, né, pivôzão, veio para 18 pontos. O RJ Nembhard também fez um bom jogo, de 17 ali vindo do banco. Pelo lado do Kings, a gente teve o Emmanuel Sharp e o Isaiah Stevens, vindo para 18 cada um. Né, o Sharp ainda conseguiu 7 rebotes, né, fez um jogo bom, foi o destaque. O Marcus Santan veio para 16-8 vindo do banco, contribuiu bem. E teve também o Adam Flagler vindo para 11 pontos ali, com 4 assistências vindo do banco. Né? O Mogbu, né, o Jonathan Mogbu, fez 8, né, vindo do banco, com 3 rebotes e 3 assistências. Né? Então, nesse jogo também não teve muito o que se destacar. Né? Não teve muito o que se destacar. No último jogo, né, indo já pro jogo que fechou a rodada de ontem da Summer League, a gente teve o Golden State Gold, né, esse que é o time principal do Warriors na Summer League, vencendo fácil o San Antonio Spurs, vencendo por 98-69, né, o Warriors que na estreia contra o Lakers já havia atropelado, ontem de novo, venceu bem fácil o Landenborg. Não fez um jogo tão bom como ele fez na estreia, mas ainda assim foi um jogo bom do Landenborg, contribuindo em todas as áreas, marcando 11 pontos, pegando 8 rebotes, dando 2 assistências e conseguindo 3 stocks, né, 2 tocos com um roubo de bola. O Landenborg, ele é um tipo de jogador que dificilmente vai ter um jogo ruim, especialmente em Summer League. Né? Em Summer League ele vai ter muita vantagem
pela idade, é um cara mais experiente, é um cara que fisicamente está muito acima da maioria dos jogadores que estão na Summer League. Mas eu acho que até na própria NBA, dificilmente a gente vai ver um jogo ruim do Landenberg, porque ele é um cara capaz de contribuir em todas as áreas. Ele pode ter um jogo de 0 de 10 nos arremessos, mas ele ainda assim tem capacidade de contribuir no rebote, numa assistência, né, na defesa. Então, ontem foi um jogo que mostrou muito disso do Landenberg. É um cara, ele chutou 4 de 11 no field goal e mesmo assim ele foi o melhor jogador do time do Warriors, teve o melhor plus-minus do time, por conta dessa capacidade que ele tem de contribuir em todas as áreas. Então, de novo o Landenberg se destacando. O Will Richard ontem não foi tão bem como ele foi na estreia contra o Lakers. Ontem ele fez um jogo mais discreto, de apenas 9 pontos, 1 de 5 para 3, eficiência baixa. Mas, enfim, não foi mal. E o Landenberg, né, foi ali, de novo, um destaque. Pelo lado do Spurs, não tem muito o que destacar, não, cara. Né, o Carter Bryant, o Quentens e o Reed, nenhum dos três jogaram. Eles são os três mais conhecidos, né, desse time do Spurs. Carter Bryant, segundanista, e o Quentens, junto do Reed, os novatos. O Quentens, eu já falei, não conte com o Quentens nessa temporada. Dificilmente a gente vai ver ele jogar nessa temporada, que ele deve passar por mais uma cirurgia no joelho. E o Reed acabou sendo poupado. Ele jogou na estreia, até que foi mais ou menos, mas ontem não jogou. Quem jogou dos novatos? A gente teve ali o Jacob Gillespie jogando, né? Ele que na estreia... Eu até gostei do jogo do Gillespie na estreia. Ele não teve muita eficiência nos arremessos, assim como ontem também não teve, mas contribuiu bem nas assistências. Ontem nem isso ele fez tão bem, né? Foram só 4 assistências em 21 minutos. E de resto, assim, não tem muito o que falar, não, cara. Acho que o melhor jogador do Spurs ontem foi o Emmanuel Miller, com 12 pontos, 6 assistências, mas né, nada demais. Foi realmente um atropelo do Golden State. Golden State do vovô e Axel Landenberg, né? Que é o vovô porque, né? Ele já chega com idade de veterano, o Landenberg, né? Já chega... A galera brincou no draft, né? Que o Warriors draftou um cara da idade do Curry. Foda, né, galera? É muito maldosa. Ele é velho, mas não é tão velho assim também não, gente. Não sejamos injustos com o vovô garoto Landenberg.